Gente, bom dia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ricardo Capri, eu sou professor do curso de Direito da UNEB. Estou dizendo isso para parecer muito distante de vocês, enquanto não sou, porque não sou jurista, sou criminólogo. Estou me aproximando e trabalhei durante 15 anos como educador de rua e fui durante um tempo também assessor no Centro de Formação do Projeto Axé. Então, de longe, me aproximei, enfim, para dizer que me interesso pelas questões de educação ainda hoje. E eu acabei de lançar um livro sobre os discursos parlamentares referentes à redução da maioridade penal. Certo? É um livro que estava no carro, mas meu carro foi embora, então não posso mostrar para vocês. É um livro que, por enquanto, tem o defeito de estar em francês, mas já está vindo a tradução, onde a minha pergunta é a seguinte: eu tento responder de que maneira os parlamentares brasileiros pensam quando debatem sobre a redução da maioridade penal. Fora a hipótese relativamente forte de que os parlamentares pensam, eu diria que é um tipo de pergunta que poderia ser dirigida a cada um de nós, certo? Como é que nós pensamos essa questão da redução da maioridade penal? Bom, primeiro, eu acho que vale a pena pensar a redução da maioridade penal como o deslocamento de uma fronteira entre, por um lado, o direito penal, que é a legislação que se aplica quando adultos praticam condutas delitivas, condutas definidas como crime, e a legislação, muito bem descrita aqui pela nossa amiga Ana Kátia, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê uma série de medidas socioeducativas diante da prática das mesmas condutas que, no caso dos adolescentes, são chamadas de atos infracionais, mas materialmente se trata das mesmas condutas. Então, para mim foi interessante esse debate, porque no fundo, do ponto de vista teórico, há uma questão mais forte, que para mim é uma questão para os educadores. E já vou entrando, já disse para a Karina, eu vou só se for para armar barraco, certo? E dizer que é uma questão que me parece ainda muito pouco pautada no mundo da educação. Porque uma coisa é sim discutir direitos da criança e do adolescente, somos todos a favor. Outra coisa é discutir de que maneira a questão da norma, da transgressão, da sanção, quando eu digo sanção, não estou dizendo castigo, eu vou já me explicar melhor sobre esse ponto, é discutido no âmbito educativo, seja ele de educação formal ou de educação informal. Então eu parto de uma posição de provocação, que é a seguinte: entendo que no âmbito da educação que eu acompanho relativamente, a questão da convivência no âmbito educativo, por exemplo, a escola, ainda é pouco tratada. Quando eu falo de convivência, estou falando de convívio, de conflitos, de maneiras de lidar com esses conflitos, de organização e de profissionalização de pessoas aptas a tratar desses conflitos no âmbito escolar ou em outros âmbitos educativos. Dito isto, e aqui vou pular a parte metodológica, o que me pareceu interessante nos discursos parlamentares é que foi possível identificar 4 linhas de pensamento e não somente 2, certo? Ou seja, entre os discursos favoráveis à redução da maioridade penal, eu tenho 2 formações reflexiva, teria vontade de dizer, maneiras de pensar, e também entre aqueles que são contrários à redução da maioridade penal. E vou tentar rapidamente falar desses 4 discursos, digamos assim. Um primeiro discurso
que infelizmente me parece estar ganhando muitos adeptos, é o discurso de redução da maioridade penal entendido como aumento do castigo sem garantias. Ou seja, todas as garantias que nós conquistamos a partir do século XVIII, em termos de garantias constitucionais, garantias processuais, devido processo legal, etc., não, isso atrapalha fazer a justiça. Então, podemos falar rapidamente aqui de um discurso de caráter fascista, ou seja, a diferença precisa ser castigada / eliminada. Certo? E aqui abre-se para o campo do direito, provavelmente não ainda para o campo da educação, já que eu trabalho um pouco na fronteira desses dois âmbitos, uma questão muito séria, é que por uma coisa é o castigo, outra coisa é a eliminação. A eliminação já remete a uma lógica completamente diferente, que é pouco discutida. De repente, acreditamos estarmos ainda na lógica do castigo, mas estamos na lógica do extermínio, do genocídio, da eliminação maciça das pessoas, e os juristas continuam falando em termos de garantias, etc., quando o Estado já declaradamente está dizendo, não, nós estamos funcionando de uma outra maneira. Há um problema, então a gente vai lá e faz a limpa. Então, nesse sentido, as garantias não estão funcionando. Tem um livro agora que saiu do Orlando Zaccone, que discute, entre outras coisas, os autos de resistência, ou seja, situações onde os policiais produzem mortes e a maneira jurídica de tratar essas situações, e ele diz claramente, a política de Estado é essa, de eliminar, certo, o que produz problema. Então, eu diria, ter um discurso favorável à redução da maioridade penal, em geral são discursos de redução seca, certo? Vamos reduzir para 16, vamos reduzir para 14, vamos reduzir para 12 anos a maioridade penal, certo? Porque, no fundo, o que interessa é baixar a porrada, certo? / eliminar, porque ali, de novo, insisto, há uma distinção entre castigar, por um lado, ou neutralizar, retirar do convívio social, quer seja provisoriamente, quer seja definitivamente. Nesse sentido, a morte nem seria pensada como pena, e sim como medida de solucionamento de um problema. Em outras palavras, quando eu castigo, entendo ainda que tem um sujeito do outro lado. Castigo o sujeito para que ele tenha medo do castigo, receio, para que ele aprenda com o castigo, de repente, enfim. Mas existe um sujeito do outro lado para ser castigado. Quando eu elimino, certo? Eu não estou mais castigando.